Oi, crianças, tudo bom? Olha, hoje nós vamos continuar a estudar o Evangelho de Marcos. Nós já estudamos o Evangelho de Mateus em 3 partes, você se lembra? E agora a gente está estudando o Evangelho de Marcos. Todos os 4 evangelhos falam sobre a vida de Jesus, você se recorda? Mas antes da gente continuar explicando bem direitinho, vamos ler o versículo de memorização dessa semana, que está, lógico, no livro de Marcos e agora no capítulo 8. E o versículo é o versículo 34 e diz assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vamos entender exatamente o que quer dizer esse versículo? Bom, vamos começar então mostrando um pouquinho o que a gente aprendeu até agora. Bom, nós aprendemos até agora que sobre a vida de Jesus tem 4 livros na Bíblia que falam sobre ela. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E agora nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Nós já estudamos a parte 1 e hoje nós vamos para a parte 2. Mas então vamos recordar um pouquinho o que a gente viu na parte 1. Na parte 1, a gente viu que Marcos, lá no Evangelho dele, ele fala que Jesus, quando começou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. E Jesus escolheu esses 12 homens aqui porque ele queria torná-los discípulos. Nós aprendemos que Marcos nos ensinou que discípulos aprendem para ensinar. Então Jesus estava ensinando esses homens que eles deveriam aprender tudo sobre ele, sobre o plano de salvação de Deus, para depois ensinar outras pessoas. Naquele tempo, quando Jesus escolheu os discípulos, ele falou para eles assim: eu quero fazer de vocês pescadores de homens, porque tinham alguns que eram pescadores, como Simão, André, Tiago e João. Vocês se lembram que a gente estudou? Muito bem. E aí o tempo passou, esses homens começaram a caminhar com Jesus e aprender tudo que Jesus tinha ensinado, até que chegou bem pertinho do momento da morte de Jesus. E Jesus já estava ensinando eles há bastante tempo sobre isso. Então Jesus sempre reunia os 12 discípulos e falava com eles a respeito do plano de Deus de salvar o homem. Jesus também mostrava para eles o poder de Deus. Ele curava as pessoas, ele falava do amor de Deus, ele ensinava, ele cuidava. E conforme ele ia ensinando, os discípulos iam aprendendo. E chegou um momento, quando estava pertinho já da morte de Jesus, que ele decidiu que ele ia explicar para os discípulos como ia ser este dia, aquele momento. E Jesus ensinou que ele ia morrer, mas que ele não ia ficar morto, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E aí, quando ele explicou isso, os discípulos ficaram muito assustados. E um deles, o Pedro, este aqui, ele começou a falar para Jesus: pare de falar isso, pare de falar sobre sua morte, nós não queremos ouvir isso, nós vamos ficar sozinhos. Então a Bíblia diz que Jesus aproveitou esse momento e ensinou uma lição muito importante. A Bíblia diz que Jesus repreendeu Pedro e falou para ele assim: não diga isso, porque é importante, é necessário que eu morra e ressuscite depois de 3 dias, porque essa é a vontade de Deus. Então a Bíblia diz
que Jesus, aproveitou aquele momento e ensinou essa lição muito importante. A lição importante que Jesus ensinou é que era a vontade de Deus que Jesus morresse e ressuscitasse. Era importante, era isso, isso fazia parte do plano de Deus. Mas aí, Jesus ensinou uma coisa que está aqui neste versículo para eles. Jesus disse assim: se alguém quer ser meu seguidor, então Jesus estava dizendo, se alguém quer me seguir, ele deve fazer algumas coisas. Jesus ensinou assim: se alguém quer ser o meu seguidor, ele deve negar-se a si mesmo. Mas o que é negar-se a si mesmo? É deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Então aqueles homens estavam aprendendo que se eles queriam seguir Jesus, se eles queriam ser cristãos verdadeiros, eles tinham que deixar de fazer a vontade deles e fazer a vontade de Deus, do mesmo jeito que Jesus estava fazendo. E aí ele não parou, Jesus continuou, ele falou, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso, tome a sua cruz? Jesus ensinou que se eles quisessem seguir a Jesus, eles deviam deixar de fazer a vontade deles, fazer a vontade de Deus como Jesus fez. E sabe o que é tomar a cruz? É fazer a vontade de Deus e pregar o evangelho, custe o que custar, mesmo que isso levasse eles à morte, como aconteceu com Jesus. Jesus fez a vontade de Deus até o fim. E eles tinham que aprender isso. E aí ele continuou: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí então siga-me. Vocês estão vendo, crianças, que lição tão importante que Jesus ensinou para os discípulos? Esta lição serve para nós também. Lembra que nós falamos domingo passado que discípulos somos nós hoje? Então, do mesmo jeito que Jesus falou lá com aqueles discípulos lá no livro de Marcos, ele está falando para nós hoje. Se nós queremos ser realmente seguidores de Cristo, devemos negar a nós mesmos, fazendo a vontade de Deus, tomar a nossa cruz, ou seja, ir até a cruz se for preciso, e aí nós seguimos a Jesus, obedecendo a palavra. Então, como que nós podemos aprender bem direitinho isso? É aqui na palavra, aqui na Bíblia, vai ensinar tudo para a gente, como a gente faz para não fazermos a nossa vontade, mas fazermos a vontade de Deus, não termos medo de seguir até o fim com Jesus, e vai nos ensinar como nós andamos do jeito que Jesus andou, como imitamos a Jesus. Sabe o que a gente pode fazer para aprender bem direitinho? A gente pode começar fazendo os nossos devocionais. Os devocionais dessa semana vão ensinar todinho isso para vocês, tá bom? Então, vamos combinar que nós vamos fazer o devocional dessa semana e aí semana que vem a gente vai para a parte 3 do livro de Marcos. E vamos aprender com Marcos mais um pedacinho sobre a vida de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês e até domingo. Tchau!